Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que acompanha os acontecimentos da realidade brasileira, deve ter percebido que no dia de hoje o ar estava mais leve, mais respirável. Será que isso é apenas uma impressão ou existem dados objetivos que fazem com que essa percepção que a gente esteja tendo agora não seja fruto de uma imaginação? Bem, nós vamos falar sobre essas questões aqui no nosso papo de agora. Se você está nos conhecendo nesse momento, seja bem-vindo. Se inscreva aqui conosco. Aqui todos os dias nós fazemos análises da realidade brasileira, dos principais acontecimentos, dos principais personagens. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, por que o ar hoje estava mais leve? A gente ficou com uma sensação diferente de outros dias. Bem, o presidente da República não fez a sua live como ele faz todas as quintas-feiras. Isso poupa de espaços como esse nosso aqui uma série de debates sobre questões insanas, sobre crimes cometidos por um presidente da República, comportamentos que acarretam resultado morte, sofrimento, desinformação, mentiras, desgoverno de uma maneira geral. Então, hoje nós não nos ocupamos com esse tipo de insanidade. E também, pelo fato do presidente não ter aparecido no seu chiqueirinho, onde ele também diz uma série de mentiras, de inverdades, de loucuras, de ameaças, enfim, a gente acaba não tendo tantos assuntos para ficar reverberando nesse quesito. No entanto, a gente acaba com esse comportamento do presidente, do seu cotidiano e das redes que o apoiam, não prestando atenção nos principais problemas do nosso país. E aqui a gente gosta sempre de chamar atenção. Olha, o Bolsonaro, ele é funcional no sentido de enganar o povo brasileiro, distrair o povo brasileiro, de fornecer material para os seus apoiadores para ficarem reverberando as suas loucuras, enquanto nós todos estamos sendo assaltados, o Brasil está sendo vilipendiado com verdadeiras quadrilhas dentro do governo Bolsonaro, inclusive algumas que vestem farda, como a gente está vendo agora na CPI. Junto a essa ausência do presidente da República, a gente teve mais um dado importante, que foi a retirada do ar do canal Terça Livre, que não é apenas um canal, né? É um aglomerado de pessoas que estão ali para ganhar dinheiro e desinformar um núcleo de pessoas que têm algum tipo de simpatia pelo Bolsonaro, para que essas pessoas também não percebam que estão sendo roubadas. Só que elas vivem uma série de incongruências e elas querem arrumar um responsável. E o responsável para eles não é a área econômica, não é Bolsonaro, são os fantasmas. O comunismo, a China, a Venezuela, Cuba, o socialismo, enfim, é sempre alguém infiltrado em algum lugar que está conspirando contra a realidade dessas pessoas. E esses loucos, irresponsáveis e, posso dizer, vigaristas, felizmente foram retirados do ar. Eles dificilmente vão conseguir retornar. Eu já tinha falado isso lá atrás. Por quê? Porque a Constituição Federal, gente, ela garante no nosso artigo 1º, inciso 4º e artigo 170, o respeito ao princípio da livre iniciativa. Se uma empresa como o Google, o YouTube, eles estão no nosso país dentro desse princípio constitucional e, como empresa privada, eles aceitam fazer negócios ou contratos com pessoas que aceitem estar dentro de determinado regramento, se eles podem, por conta desse regramento, excluir algumas pessoas, não será a justiça comum dentro de qualquer tipo de princípio que viole a Constituição Federal que vai fazer com que esses caras voltem para o debate. Muitas pessoas ficam dizendo, olha, tua posição é contraditória, porque você está apoiando que esses caras saiam das redes, você não é favorável ao debate? Sim, a minha vida inteira foi uma vida de debates, é por isso que eu estou aqui com vocês aqui, porque o principal de uma sociedade civilizada é quando você consegue debater o seu futuro, debater os seus caminhos, os seus destinos, e isso não é possível quando você tem grupos que não aceitam o contraditório e que fazem da mentira a sua ferramenta principal de conversas. Então, como é que a gente pode ser favorável a alguém que utiliza a liberdade para práticas de crime? Quando utiliza a liberdade para iludir pessoas, para segundas intenções, para distrair enquanto o nosso país está sendo assaltado, o futuro do nosso país está sendo vilipendiado. Então, quando essa gente saiu do ar, então o discurso hoje
nessa sexta-feira ficou muito mais leve, porque nós não estamos aqui discutindo tantas maluquices. A gente pode, se isso continuar durante mais um tempo, prestar atenção em outras coisas que a gente não está conseguindo prestar atenção por conta dessa estratégia toda. Eu tenho dito a vocês algumas vezes que o Bolsonaro não está morto politicamente. Muitas estruturas sustentam o Bolsonaro. O mercado financeiro, o agronegócios, grupos dentro das Forças Armadas, grupos dentro das instituições, as grandes redes de televisão que fingem que fazem uma oposição ao Bolsonaro, críticas ao Bolsonaro, mas eles não aprofundam uma situação para que a população se engaje numa luta pelo impeachment. O Bolsonaro é funcional. Quanto mais tempo ele ficar à frente do nosso país, mais eles vão privatizar a Eletrobras, o Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tudo que eles puderem fatiar, BR, distribuidora, os portos, aeroportos, rodovias, concessões, eles vão fazer o que eles tiveram sempre vontade de fazer ao longo de tantas décadas e não conseguiram, mas no governo do Bolsonaro, eles com a cumplicidade de muitos militares que fazem parte agora de um núcleo acusado ou com suspeitas de corrupção, dão apoio ao Bolsonaro. E como é que a gente pode acreditar na índole dessa gente? Quem aceita trabalhar com uma pessoa desonesta, um ladrão, um vigarista, o que você pode imaginar de uma pessoa que topa fazer um tipo de parceria desse nível? O Bolsonaro tem a vida dele bem explicada nesse livro aqui, O Cadete e o Capitão. Aqui a gente não vê nenhum ato digno de Bolsonaro. Ele é colocado sempre como um mau militar, uma má pessoa, uma pessoa deformada no seu caráter. Não é por outra razão que alguns meses atrás, no editorial do Estado de São Paulo, do jornal, foi apontado ali que o oficialato que conhece mais a vida do Bolsonaro o chama de o ladrãozinho. Então essas pessoas não são ingênuas, as pessoas estão operando com alguém que entrou para a política com um chevette e hoje é uma pessoa com muitos imóveis, as ex-esposas saíram muito bem aquinhoadas desse relacionamento com o Bolsonaro, uma chegou a comprar 7 apartamentos com dinheiro vivo, os filhos nem se falam, têm um talento empresarial fantástico, ninguém nunca trabalhou na iniciativa privada, mas são pessoas que, para os padrões brasileiros, são pessoas muito ricas, então as pessoas que trabalham no governo começam a perceber isso, ou já sabem disso. E aí elas não têm a menor moral, né? Só que a casa está caindo para muitas delas. Aqui no Ministério Público Federal, nesse canal aqui, do oficial deles, eles mostram aqui que o ex-ministro Pazuello vai ficar bem encalacrado. O Ministério Público Federal propõe ação de improbidade contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Gente, é uma situação cabeluda. O Pazuello, quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, é claro que ele não está fazendo isso por patriotismo, por companheirismo, por amor à pátria. Ele estava fazendo isso por dinheiro. Ofereceu-se para ele uma boca, uma possibilidade de prestígio e ele aceitou jogar o povo brasileiro à morte para benefícios pessoais e para colocar toda a sua curriola de farda dentro do Ministério da Saúde. E o resultado é esse que a gente está vendo a cada dia pela CPI. Vai ficar encalacrado, as pessoas próximas dele vão ficar encalacradas também. Toda hora está aparecendo matéria que o Pazuello estava se reunindo com o empresário para cuidar de vacina, como essa matéria aqui. Fora da agenda, Pazuello negociou Coronavac com intermediária e pelo triplo do preço. Aí tem um vídeo aqui no canal do UOL, enfim. E o Pazuello sentiu que o poder tem coisas que são muito, muito boas, né, para um cidadão que era um militar, enfim, e conseguiu com a passagem dele pelo Ministério da Saúde, coisas como essa aqui, colocar sua filha para trabalhar com o Crivella, prefeito Crivella, e a moça foi ganhar um salário de mais de R$7 mil, e agora, quando entra o Eduardo Paes, ela também é reaproveitada num cargo comissionado. Então o Pazuello, por conta desse tipo de trem da alegria, se sentiu como um super-homem, e dane-se o povo brasileiro. Então alguém que se sujeita a ser comandado por uma figura como Bolsonaro, vai dizer o quê? A pessoa que não tem moral, não tem princípios, não tem ética, por isso que foi também
colocado lá no carro de som, nessas situações todas, né, gente? E as pessoas que estão próximas do Pazuello também estão começando a ter problemas. Esse coronel Elcio Franco, ele está também no epicentro aí dos escândalos todos. Aqui nessa matéria aqui do Estado de São Paulo, diz que Elcio Franco agiu a favor de plano da Precisa para vender vacinas para clínicas privadas. E ele tem aparecido na CPI, o nome dele aparece todo instante. E há uns meses atrás, ele apareceu fazendo bravatas, dizendo que não comprar vacina, que nós tínhamos entendido errado o Pazuello falou certinho, mas o Brasil inteiro entendeu errado que o Pazuello queria comprar vacinas do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. E aí ele, para desmentir isso, para dizer que nós não vamos comprar vacina, mesmo que morram pessoas no nosso país, aí ele veio com essa fala aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque a gente não pode esquecer isso aqui, né? O valentão, o faca na caveira, o coronel Elcio Franco. Vamos ver a fala dele aqui, que depois foi desmentida pela prática. Tudo aquilo que ele disse que não ia fazer, acabou fazendo. Mas vamos relembrar aqui a figura, vamos lá. 2021. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante. Gente, mas vocês veem só a entonação? Ele está dizendo assim, do tipo, ele está meio que gritando, né? Do tipo, vocês estão pensando que nós somos trouxas? Nós não iríamos comprar nunca, vocês estão enganados. É mais ou menos isso, vamos seguir em frente. Por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacina segura e eficaz para a nossa população, neste caso com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades citadas. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória. E no que depender dessa pasta, não será obrigatória. Ou seja, morram, né? Nós não vamos fazer campanha para vacina. Então, esse tipo de comportamento do coronel Elcio Franco, e que está aparecendo toda hora na CPI, os senadores já estão assim, super desconfiados que tem gato nessa tuba, né? É o homem que ia para as aparições públicas com esses broches aqui, né? A faca na caveira. Né, no Ministério da Saúde. Quer dizer, é esse tipo de gente, o cara que foi treinado para matar é que vira uma figura principal no Ministério da Saúde. Gente, só que esses episódios todos, eles estão colocando mais luz sobre o que aconteceu dentro do Ministério da Saúde, está desmoralizando esses grupos de militares dentro do governo Bolsonaro, e nós temos o direito, como cidadãos, de apontar o dedo para essas figuras e de mostrar que eles estão nus, que eles estão sem fardas, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. E nós estamos vendo o morticínio que aconteceu aqui no nosso país. Gente, quando o Bolsonaro sair do poder, e essa gente sair do poder, as instituições vão funcionar quando houver uma troca do Procurador-Geral da República, quando houver uma oxigenação nas instituições, quando a gente olhar a tragédia que aconteceu, esse pessoal vai sofrer muito. Agora, infelizmente, o Bolsonaro ainda é uma pessoa funcional para que os interesses transnacionais, os golpistas, os abutres continuem a sugar, os morcegos continuem a sugar o sangue do povo brasileiro. A gente tem que fazer de tudo para que haja um impeachment o mais rápido possível, para a gente atenuar o sofrimento e para que em 2022 a gente tenha eleições no nosso país num plano civilizatório. É muito importante que o YouTube, que ele faça aqui no Brasil o que ele fez em outros lugares do mundo. Se em outros lugares do mundo o Google retirou o Trump e tirou o Maduro, só para usar dois
personagens aqui, o que é que o Bolsonaro ainda está fazendo nas redes sociais, contando mentira, pervertendo a realidade, confrontando com as instituições, fazendo balbúrdia na cabeça das pessoas e acarretando o resultado morte. Como é que pode uma pessoa que mente tanto ainda ter espaço nas redes, nas plataformas privadas? Então, se o Bolsonaro for retirado dessas plataformas, o jogo começa a ficar muito mais interessante porque a gente começa a visualizar mais a realidade. Mas será que quem está apoiando o Bolsonaro quer de fato que ele saia do jogo? Ou quanto mais ele ficar à frente da presidência da República, mais debates inúteis a gente vai estar fazendo e mais roubados nós estaremos com a ajuda desses grupos que, ainda bem, a justiça está classificando como figuras nocivas à civilização brasileira. A gente vai ter muitos embates pela frente e vamos ver se, pelo menos, se a gente conseguir em 2022 emplacar um governante que cuide do nosso país e tenha coragem de rever tudo o que está sendo feito contra o nosso país num período excepcional de uma pandemia, quem sabe a gente consegue recuperar o nosso país de volta. Se depender de espaços como esse nosso aqui, que está crescendo tanto com o apoio de vocês, eu acho que a gente vai fazer muito barulho, a gente vai conseguir evitar muitas coisas que estão sendo tramadas e que estão em curso e que a gente, com a nossa consciência, a nossa força, a gente pode impedir. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e vamos continuar aqui nos nossos espaços. Um abração. Tchau.